pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o quadro que eu trago convidados das habilitações de outros cursos e hoje estamos com o Matheus, do grego, da habilitação português e grego. Olá! Então, Matheus, vamos dissertar um pouquinho sobre o grego e você está fazendo habilitação. Como foi esse início? Você já pensou no grego desde o princípio, desde quando você escolheu letras ou não? Não, decididamente não. Eu nem sabia o que era o grego direito antes de entrar aqui, na verdade. Eu entrei muito com o pensamento de querer fazer francês. Sim. Então, desde que eu passei no vestibular, entrando aqui, eu já imaginava, né, que eu queria fazer francês. Só que com o passar do ciclo básico, né, e do primeiro ano, e com as aulas de EC, né, Introdução aos Estudos Clássicos, Sim. eu fui me apaixonando muito pela literatura grega, gostando muito dos textos e ler cada vez mais. Eu falei, queria tanto fazer isso, mas eu achava mais que era uma paixão, como um hobby mesmo que eu gostava e que eu deixaria em segundo plano, mas ainda iria pro francês. Então no meu primeiro ano foi isso, e quando eu terminei o primeiro ano eu fui pra habilitação do francês. Comecei o segundo ano assim, né? Tá. Só que... Oi, queria te perguntar. Você começou no francês, você escolheu o francês. No primeiro momento. Primeiro momento, ok. Aí quando eu já tava lá no francês, eu percebi que não era bem... Eu gostava da língua em si, mas não era bem aquilo que eu queria. E eu ficava com muita curiosidade, pensando, como será que são as aulas de grego? Será que deve ser legal? E não sei o quê. E eu falei, bom, é isso. Eu chegou num ponto, deu um mês mais ou menos que eu fiquei na habilitação. Eu falei, não dá. Preciso ir pro grego, então eu tranquei o francês. E aí tive que esperar até o fim do ano pra fazer o re-ranqueamento, né, que concorrer de Nos novo. conta um pouco sobre o re-ranqueamento, que é um processo que tem que fazer quando você não se identifica com a sua habilitação, que você pode fazer, ou você desiste, né, não faz nenhuma, só português, ou é isso. Certo? Vai. Ou tenta o re-ranqueamento. Então, conta um pouquinho. Então, o re-ranqueamento, ele é um processo como o ranqueamento, né, vale sua nota, média ponderada e etc, mas que só vale para os alunos do segundo ano para frente que estão tentando entrar em uma outra habilitação e porque saíram das que entraram primeiro. É bem mais concorrido, porque o número de vagas diminui muito, porque agora as vagas que você vai concorrer são as vagas que sobrarem do ranqueamento do pessoal novo, mais as vagas de quem desistiu do seu ano. Então, por exemplo, quando eu fui tentar o grego só tinham 2 vagas. E o original, se não me engano, são 25, quando é no ranqueamento normal. Então a média ponderada acaba aumentando um pouquinho, mas deu tudo certo no meu ano, eu consegui passar. Ok. Então você só teve essa iniciação no grego depois que você ingressou na letras. E você teve essa percepção também por IEC, mas você já tinha feito algum curso antes? Antes de entrar na letras, não. Mas como no segundo ano eu acabei saindo do francês logo no primeiro mês, eu fiquei só com a habilitação do português, a rotina acaba ficando mais tranquila, então eu resolvi começar o grego por fora, e eu fiz no Núcleo de Estudos de Línguas Estrangeiras, o NELI, que tem na Filosofia aqui da USP. O curso é de graça, é muito bom. E apesar de ser um ritmo um pouquinho mais lento do que a habilitação em si, foi muito bom para poder me dar a base para poder já entrar na habilitação muito mais tranquilo. Sim. Mas... Você acha que é necessário? Quem não fez um curso pode entrar e vai conseguir acompanhar? Não, consegue tranquilamente. Os professores vão desde o mais básico do grego, desde o alfabeto, né? Porque como mudou o alfabeto, né? Então desde o básico e pegando. A diferença é que eu pude entrar um pouco mais tranquilo do que as outras pessoas, porque eu não precisei me atentar tanto e estudar tanto esse começo, porque eu já sabia. Então pra mim foi tudo passado um pouco mais tranquilo. Tá. E como são as matérias do grego, as disciplinas? Como funcionam? São aulas de literatura e língua? Ou primeiro língua e depois literatura, como o alemão? Como funciona? Então, a língua e a literatura começam juntos. Então, no primeiro semestre da habilitação, você já começa tendo tanto língua grega 1, quanto a primeira disciplina de literatura, que é épica grega.
E assim vai progredindo até o sexto semestre, língua e literatura sempre juntos. O sétimo e o oitavo tem a disciplina de língua grega, né? 7 e 8 como obrigatórias. E só que as disciplinas de literatura, que é literatura helenística no primeiro semestre, no segundo é poética e retórica, elas são optativas. E quantos semestres são a habilitação? Então, o período ideal são 8 semestres. A partir, né, contando a partir do segundo ano, não desconsiderando o ciclo básico. Sim. E é isso, sempre com língua 1, língua grega 1 até língua grega 8 e com as respectivas disciplinas de literatura. Quais são as disciplinas, as nomenclaturas das disciplinas? Então, de língua realmente é isso, é língua grega e é de 1 a 8. Ok. E as de literatura, depende do semestre, nós vamos acompanhando meio que em ordem cronológica. Então começa com épica grega, no primeiro semestre vem do Homero, Ilíada e Odisseia. No segundo semestre, poemas hesiódicos, depois lírica grega, depois teatro grego. Aí no outro semestre é diálogos platônicos, depois historiografia, aí depois literatura helenística e por fim poética e retórica. Legal. Se você entrar na Letras e você quiser ver também um pouco sobre esse universo, a gente tem uma amostrinha na matéria de IEC, que você já tinha comentado, que é a Introdução aos Estudos Clássicos, tem 1 e 2. Como Odisseia, Ilíada. Claro que não estuda a Ilíada inteira, só algumas partes, mas serve para você se apaixonar. Também me apaixonei. Sim. Acho que todo mundo se apaixonou por IEC e todo mundo pensou no grego pelo menos por alguns minutos. O IEC ele te dá bem essa introdução, né? De todos os conteúdos que nós vemos em IEC, nós vemos depois também nas disciplinas separadas, né? Cada uma mais especializada, vendo mais a fundo sobre os assuntos. Tá, e tem a matéria de língua. Vocês aprendem pronúncia? Sim, nós aprendemos pronúncia, mas não é uma pronúncia, digamos assim, do grego antigo mesmo, é uma pronúncia reconstituída. Lógico que tem todo um trabalho sério para se desenvolver, para chegar a essa pronúncia, mas é uma hipótese do que poderia ter sido a pronúncia antiga, porque nós não temos como saber, né? Sim. Então, nós aprendemos como as letras eram pronunciadas, os seus sons, mas muita coisa acabamos perdendo. Então, por exemplo, o grego, ele é uma o grego antigo, pelo menos, né? Ele tem uma diferença, tem uma diferenciação, né, entre o grego antigo e o grego moderno. O grego moderno é a mesma língua, mas a língua vai passando por evoluções e modificações, então estão bem distantes uma da outra, né? A mesma coisa do português pro latim, estão bem distantes. Mas no caso do grego antigo, nós tínhamos uma característica muito interessante, que ele era uma língua tonal, assim como o chinês. Então, era o tom dos acentos que ia dando as palavras e a diferenciação delas. Hoje é muito difícil reproduzir isso. Ainda tem alguns pesquisadores que tentam estudar como que seria essa pronúncia mesmo, mas já é algo mais difícil. Então, nós não reproduzimos isso nas aulas, nós só lemos os acentos como se fosse no português mesmo, como se fosse uma tônica. E qual material vocês usam para as aulas? Ou tem um material específico? Então, sim, depende, né, da disciplina, mas de língua grega 1 até língua grega 4, nós vemos o método Aprendendo Grego, que é esse aqui. Vou mostrar um pouquinho melhor. Esse é o método que nós vemos nos 2 primeiros anos da habilitação. Ele assusta um pouco porque é meio grande, mas ele é bem completo e vê com calma, tá? Não é tudo muito apressado. E o bom dele é que ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte nós temos os textos, já em grego mesmo. Os primeiros são bem adaptados, com frases super simples, com um vocabulário certinho do lado para você saber o que é. Mas é só para começar a se familiarizar com o alfabeto, com a escrita grega, para você já saber como ler um texto quando eventualmente você se deparar com o texto em grego, né? Dá pra ver? Dá um tempinho para mostrar. Então, nessa primeira parte nós vemos os textos, né, já no grego mesmo. Não são os textos originais, eles estão sempre... Mais pro final vai ficando mais próximos dos originais, mas os primeiros são bem adaptados para um nível básico mesmo. Então, para você ver artigo, substantivo, bem no comecinho mesmo. Mas é legal porque você vai sentindo essa progressão. Conforme você vai lendo o método e vai avançando nas sessões que ele é dividido, vai falando, nossa, estou cada vez lendo mais e mais em grego, com estruturas mais complexas. E é sempre muito bom, né, você ter esse sentimento de evolução, porque quando você pega um texto original,
você não vai achar que é tão difícil assim. É difícil, mas não tão. Então, e nós usamos esse método do primeiro, do língua grega 1 até o 4, vendo a gramática que está na segunda parte. Então a gramática ela sempre acompanha o texto. Então se um tópico é abordado mais, é explorado mais naquele texto, depois tem a explicação no final do livro sobre aquela gramática correspondente. Depois dessa gramática tem a gramática de referência, que ela não organiza mais conforme os textos, mas agora em tópicos, né? Reorganiza tudo que nós vimos ao longo das sessões. E no final, o vocabulário do grego para o português e do português para o grego, com todos o vocabulário de todo o método, tudo que ele usa. É muito bom sempre estar consultando lá também. Essa da disciplina de língua. E das disciplinas de literatura, nós lemos as obras, né, literárias mesmo, todas traduzidas. Traduzidas as obras. Okay. Sim. Geralmente o professor indica a tradução, mas é bem livre para você poder escolher qual a melhor tradução, né, já que são muito variadas. Então no primeiro semestre, em época grega, nós lemos a Ilíada e a Odisseia, ambas traduzidas, né? Às vezes o professor leva algumas passagens em grego para darmos uma olhada também, que é bem interessante. Mas não dá para ler muitas passagens, né? Especialmente Homero, que é bem difícil. E assim vai indo. Então no segundo semestre são os poemas hesiódicos, nós lemos a Teogonia, os Trabalhos dos Dias, o Escudo de Héracles. No terceiro é lírica grega, então aí é bem mais variado ainda, são vários autores que nós temos, né, da lírica grega. E daí depois, né, também no teatro grego tem as tragédias e as comédias, aí o professor, dentro desse corpus, né, que é muito grande, ele escolhe quais tragédias vão ser lidas, quais comédias. Bastante amplo e bem amplo. E muito interessante. E qual matéria você mais gostou até agora? Então, até agora a que eu mais gostei foi de teatro grego, que é uma matéria que eu adiantei, na verdade ela é do quarto semestre, eu tô fazendo agora. Mas porque o assunto me interessa muito mesmo, eu gosto muito de... Eu já gostava muito de teatro desde que eu entrei aqui na Letras, então ver o teatro grego é tipo juntar duas paixões, então é muito gostoso pra mim ver essa literatura, estudar todas as tragédias e as comédias, é muito gostoso. Então pra mim é a disciplina que eu mais gosto, assim, até agora. Segundo semestre da habilitação. Língua grega 2, se baseia pela língua. E qual você menos gostou? Tem alguma? Não tem. Dá pra ver na sua obrigada. Felicidade. Eu gosto muito das disciplinas do grego, é sempre muito bom pra mim estudar tanto a língua quanto a literatura. Claro que às vezes você fica um pouco de saco cheio, você fica, por que é assim? Especialmente com língua, que tem umas coisas muito difíceis, mas não te deixa frustrado, sabe? Só falar, que difícil, mas dá mais vontade de tentar e continuar estudando. Então todas as disciplinas até agora eu gosto. Mais as de literatura, mas as de língua também é sempre incrível estar entendendo uma nova língua tão estranha e complexa como é o grego antigo. Como você disse, é outro alfabeto, né? É outro mundo, é outro tudo, assim, as concepções que eles tinham das frases. A visão de mundo está muito refletida na língua, então às vezes tem construções que eles usam que não dá para passar para o português, porque nós falamos de outro jeito, então se traduzir ao pé da letra fica muito estranho. Então entender como eles construíam isso e ver o pensamento grego que também sai nessas frases é muito bonito, assim, muito legal. E você acha que dá para sair, terminar o 8º semestre compreendendo, fazendo uma leitura e falando, eu tô entendendo esse texto? Você disse que você tá nessa evolução e você tá cada vez empolgado, nossa, olha até onde eu cheguei. Mas você acha que quando terminar vai ter um esclarecimento maior, assim, em relação à compreensão? Eu imagino que sim, assim, é o ideal, né? Que depois de língua 4, você já começa a ter contato com os textos no original grego mesmo, os textos dos autores gregos. Então você já vai tendo contato com esse que é um pouco mais complexo do que o grego que está no método. Então até o grego 8 você já vai estar acostumado a pegar um livro como a Ilíada, a Odisseia ou as tragédias e vai conseguir ler, mesmo que você não entenda exatamente tudo, porque algumas construções são mais complexas, às vezes mudam os dialetos, mas você sabe pelo menos assim, olha, eu sei o que é isso aqui e o que eu não souber de cabeça eu sei onde encontrar. Então posso pegar um dicionário, consultar lá rapidinho que eu pego. Então autonomia, né? Dá muita autonomia e dá pra sair lendo muita coisa, né? Tanto que muitos
das pessoas que fazem o grego geralmente depois partem para projetos de mestrado e doutorado e sempre fazem a tradução de alguma obra antiga. Então já dá para até sair traduzindo. Nossa, tem muita taxa de desistência? O número que entram é 25 pessoas Sim. em média? Terminam às 25? Não. Não. Infelizmente não. Muita gente desiste no meio do caminho. Geralmente o grego 1 entram às 25, mas chega lá pro grego 3, 4, ainda mais no 8, você tem bem poucas pessoas. Geralmente o número reduz bastante, umas 10, 6, depende da turma do ano. Porque muita gente não gosta do grego. Era uma paixão. Era uma paixão, mas vê que não é bem aquilo que quer, talvez, acha a língua... Porque a língua exige bastante de você, exige muito estudo. E por não ser uma língua falada, então não dá pra pôr uma música pra tocar e ficar treinando, por exemplo. Muita gente acaba desistindo, porque fala, gosto muito de entra muito por causa da literatura grega, mas falar, eu posso ler as traduções, eu acho que ler no original e aprender a língua não é muito pra mim. Aí a pessoa sai, acaba fazendo as disciplinas como optativa, né, de literatura. Então é muito comum o número de desistências de pessoas que falam, não é bem isso, acho que eu não quero me esforçar tanto pra aprender isso, porque não acho que é pra mim nesse momento, então é bem comum. Sim, mas não é o seu caso, né? Não. Você pretende sair da habilitação? Você já nenhum. passou por um percurso... Você acha que valeu a pena sair do francês para o grego? Valeu a pena essa prova? Com certeza. Eu gosto do francês, assim, como língua, mas não era habilitação, sabe? Eu acho que uma coisa que pesou bastante no momento da minha decisão foi que eu tinha uma conversa com a minha amiga sobre se eu continuaria no francês ou no grego, e ela falou, olha, não encare muito como um curso de línguas, mas pense que é a habilitação. O que você quer que saia no seu diploma? O que você quer ter muito conhecimento para poder, seja ensinar, trabalhar com isso, ou se aprofundar mesmo nesse conhecimento? Eu falei, pois é o grego. Então isso foi importante na hora da decisão, e acho que é isso que eu vou levar até o final. Quero muito terminar o grego, né, língua 8, sair daqui com a habilitação do grego, sabendo ler as coisas, entendendo a língua e podendo ensinar também. É isso, Matheus. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você recheou esse vídeo com amor pelo grego. Obrigada. Eu estou Bom que eu pude apaixonada por compartilhar essa sua visão. E as informações foram muito importantes, eu tenho certeza. E para vocês que estão pedindo nos comentários, eu estou vendo, acompanhando. Eu não sei se vai ser possível trazer todas as habilitações, né? Até porque eu não conheço todo mundo e nem é todo mundo que está aberto para aparecer aqui. Obrigada, Matheus. De nada. Mas eu vou tentar. E é isso, Matheus. Obrigada. Eu que agradeço. Olha esse livro. Tchau. Tchau.